Bom dia, turminha! Bom, vamos para mais uma aulinha de matemática, né? Vamos revisar aí o assunto de hoje, que foram os critérios de divisibilidade, né? Turminha, nesse critério de divisibilidade, não é coisa de outro mundo, certo? Se for para fazer uma conta de divisão, vocês já sabem, né? Que vocês já estudaram a parte da divisão. É só no critério de divisibilidade para provar que a conta ela vai ser exata. Para não ter aquela parte de dar inexato, de sobrar algum número, por isso que tem o critério de divisibilidade. Para saber realmente se aquele número dividido por 2 se vai dar um valor exato, certo? Bom, turminha, o número ele vai ser divisível por 2 quando ele for par, mas ele é par, turminha, não é começando pelo primeiro número não, turminha, é começando vendo a parte da unidade, certo? Algumas crianças estão se confundindo. Tem aí 348 nesse primeiro exemplo. Ele divide por 2 porque ele terminou em 8. Não é porque ele começou em 3 ou porque ele tem 4. Não importa esse número. O que importa é o número da unidade. Se a unidade for um número par, ele vai ser sim divisível por 2. Não precisa estar contando ímpar, par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par. Não, turminha, certo? Porque quando for números altos, aí fica ruim para vocês contarem, né? É somente prestar atenção na unidade. Terminou em 8, terminou em 6, terminou em 4, terminou em 2, terminou em 0, é sim um número par. E é divisível por 2, certo? O número ele vai ser divisível por 3, turminha, quando eu somar, certo? Os números e ele der um múltiplo de 3. O múltiplo, turminha, quer dizer que é aquele resultado que tem na tabuada. Se na tabuada de 3 tem lá um resultado 27, então ele divide por 3. Se na tabuada de 3 tiver o número 9, tem um resultado 9 na tabuada de 3, então, se tiver o resultado, então ele divide sim por 3. Vai ser divisível por 4, turminha, quando terminar em 0, né? 0, 0, ou ele for múltiplo de 4, para ser múltiplo tem que dar um desses resultados na tabuada, não é? Ou quando você multiplicar a dezena vezes a unidade, aliás, a dezena vezes 2, porque é o dobro é 2 vezes, e somar com a unidade e der lá na tabuada de 4 um múltiplo, certo? O múltiplo der o resultado, se tiver na tabuada de 4 algum resultado que deu 24, então ele também divide 4. O de 5, turminha, é fácil, né? Para dividir por 5, todas as vezes que terminar em 0 ou em 5, ele vai ser divisível por 5, né? Para ser divisível por 6, eu tenho que seguir a regra do 2 e do 3, né? Então, tem que ser par, se for par, divide. E se a soma dos números for múltiplo de 3, né? Para ser múltiplo, lembrando, turminha, aquele resultado que tem lá na tabuada. Para dividir por 7, você tem que multiplicar a unidade, né, por 2, sempre vai multiplicar por 2, e depois subtrair, pegar o número da unidade, né, multiplicou por 2, vai subtrair o restante pelos números da frente que não foram utilizados, né? Mas o critério de 7 quase não usamos. Utilizamos mais de 2, de 5, de 3. Bom, turminha, já o de 8 tem que terminar em 0, 0, né? Ou os 3 últimos números, né? Ele tem que ser divisível por 8. Então, você tem que fazer a continha, né? Fazer a divisão. Se der exata, né? O critério do 9 é parecido com a do 3, turminha. Soma também e vai, se tiver algum resultado na tabuada do 9, né, que der lá, digamos, 3 vezes 9 dá 27, né? Então, o resultado é 27. Então, como aqui, somando 45.792 a 27,
Então, 9, ele é múltiplo porque tem um resultado na tabuada. De 3 vezes 9 dá 27. Então, divide. E o critério de divisibilidade por 10 é todas as vezes que terminarem em 0, certo, turminha? Esse critério de divisibilidade, turminha, não vai precisar fazer as contas, né? É só realmente seguir as regras de quando o número ele é divisível por 2, quando ele é divisível por 3, quando ele é divisível por 4, quando ele é divisível por 5 e assim por diante. Seguiu a regra, turminha, certo? Você só vai dizer quais são os números. Lembrando que um número, ele pode dividir ao mesmo tempo por 2, ele pode dividir por 3, não é? É só seguir as regras. A questão de ser divisível, né, dos critérios de divisibilidade, é porque o resto, a conta, ela vai ser exata. Se der inexata, então, ela não divide, certo? A prova vai deixar agora a atividade no caderno, a prova vai enviar no grupo em PDF, certo? A atividade. Pode imprimir e também pode colocar somente a resposta, certo? No caderno de vocês. Turminha, bom estudo. Bom, turminha, bom estudo. Até amanhã na nossa aula online, certo? Anotem aí as dúvidas que vocês estão tendo, tá surgindo, certo? Sobre o assunto. E amanhã a Pro tira, ok? Beijos, turma.